bom dia, graça e paz. Seja bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Meu nome é Nancy Fiuza e essa é mais uma aula do nosso curso Vida Cristã, Orientações Práticas para o Dia a Dia baseado no livro de Provérbios. Nós temos bastante assunto para falar hoje, um assunto bem interessante. Então eu vou começar rapidinho revisando a aula da semana passada, na qual nós falamos sobre contentamento, descobrindo o contentamento. Nós aprendemos que contentamento é um estado de espírito, um ânimo interior, resultado de uma força que vem direto de Cristo. É uma coisa simples de se entender, mas muito difícil de se botar em prática. Porque pecados como murmuração, cobiça e perfeccionismo impedem o contentamento na nossa vida. E nós aprendemos também que o contentamento ele é adquirido através de 3 atitudes diante dessa força que a gente recebe e desses pecados que nós cometemos. Quais são essas 3 atitudes? Abandonar o pecado, fortalecer o nosso relacionamento com Deus e crer e descansar nas promessas de Deus, porque elas são as promessas de Deus que formam o alicerce, a base para que a gente tenha uma vida de contentamento. Sem as promessas de Deus, dificilmente o crente alcança contentamento. E a nossa aula de hoje, tá vendo como eu fui rapidinho, já fui direto assim para o nosso tema, é a amizade. Esse é o tema da nossa aula de hoje, um tema bastante interessante, e que, mais uma vez, é um tema muito amplo para se falar numa só aula. Então, a gente vai correr um pouquinho e você tenha paciência comigo, tá bom? E que tipo de amizade que nós estamos querendo falar hoje nessa aula? Não é esse tipo de amizade corriqueira, do dia a dia, que nós temos com várias pessoas que nós conhecemos, seja no trabalho, seja pessoas de fora do nosso núcleo familiar, mas que são nossos parentes, não são as pessoas da escola que convivem conosco onde nós estudamos. Não é esse tipo de amizade que nós queremos falar. O tipo de amizade que nós queremos falar, que a gente quer tratar e que a Lídia trata no seu livro, Mulheres Sábias, que é o que nós voltamos para ele hoje, é aquela amizade do coração, aquela amizade onde nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, compartilhamos com uma outra pessoa coisas especiais para nós, coisas que muito caras, muito importantes para a nossa vida. Então é aquela amizade do coração que nós estamos falando hoje, que nós iremos estudar juntas. E a Lídia ela é bem franca e bem direta em relação a isso, que ela diz que a amiga é aquela que escolhemos para confiar nosso coração. É o tipo de amizade que permitimos fazer parte do nosso coração e nossa vida, ao ponto de nos influenciar consideravelmente. É aquilo que eu falei, a pessoa ela é tão nossa amiga, é tão querida, nós abrimos o coração a ela abre o seu coração para nós, ao ponto de nós moldarmos as nossas vidas através da nossa amizade. Ela vai influenciar consideravelmente a formação da minha identidade. E isso é muito importante, tão importante, que Provérbios fala assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Provérbios 18, 24. Muito propício para os nossos dias atuais, quando nós dizemos que temos muitos amigos virtuais, Nas redes sociais nós temos muitos amigos, muitos seguidores, mas você já reparou que a maioria dos amigos que você tem no seu perfil lá no Facebook, você não conhece direito? Alguns você nem conhece, nem sabe quem elas são de verdade por trás daquela tela. Você nem sabe se aquela foto corresponde realmente a ela, E muitas nem foto colocam, Colocam uma florzinha, colocam um bichinho, uma paisagem, e você nem sabe como é o rosto daquela pessoa, mas virtualmente e de uma forma moderna, de uma forma contemporânea,
ela é chamada de sua amiga. E Provérbios vai dizer que você que tem muito amigos, você pode chegar à ruína. E quantas histórias a gente já não escutou de pessoas que foram arruinadas por conta dessa questão de amigos. E a Lídia, no seu livro, é por isso que eu estou correndo um pouquinho, tem muito material a respeito de amizade, então eu te recomendo a ler o capítulo, tá? É o capítulo 4, leia. Você vai achar muito interessante, você vai aprender muita coisa também. Mas para dar uma boa resumida na primeira parte do que ela fala sobre amizade, eu fiz esse quadro que você está vendo aí, de considerações gerais a respeito de amizade, de como as amizades são formadas e se elas podem representar bênção ou armadilha na nossa vida. Então, por exemplo, a amizade ela pode ser desenvolvida por semelhança, ou seja, a gente sempre busca alguém parecido conosco para que a gente possa compartilhar a nossa vida. E essa amizade que partiu de uma semelhança, ela pode ser bênção para mim se essa amizade me levar para uma vida de santidade. Mas ela pode ser uma armadilha, uma maldição, a gente pode dizer assim, se ela nos levar para uma vida de pecado, se essa semelhança que nos aproximou é por conta de uma prática de um pecado de estimação que eu tenho, que ela tem o mesmo, e isso nos aproxima. Então, se nós nos juntarmos como amigas, nós iremos pecar mais ainda. Ou então por convivência. São aquelas pessoas que nós convivemos diariamente ou semanalmente, seja no trabalho, na escola, na igreja, no ministério, nós estamos sempre juntas. Essa amizade pode ser uma bênção se causar em nós, se produzir em nós a interdependência. Ou seja, ninguém é dependente de ninguém, mas ambas, tentam viver uma vida de uma precisar da outra numa medida saudável, é uma interdependência. Uma não depende da outra. E vira armadilha se começar a existir um relacionamento de codependência, ou seja, a pessoa ela não consegue mais viver sem a outra, ela não consegue mais fazer as coisas se a outra não estiver perto. Isso vai começar a atrapalhar o dia a dia da outra pessoa que virou objeto da dependência dela. Então isso é uma armadilha. Também pode ser uma amizade que foi formada a partir de um interesse comum. Você e ela tinham um interesse comum, uma viagem, por exemplo, e isso aproximou vocês e vocês se tornaram amigas. Isso virou uma bênção, vira uma bênção na sua vida, se torna, se isso promover companheirismo entre vocês. Se vocês se tornarem companheiros de verdade, uma apoiando a outra, uma sendo uma amiga do coração da outra. Mas se torna uma armadilha, por exemplo, quando acaba o interesse e a outra pessoa que tinha aquele interesse não acha mais em você, te abandona. E o abandono é sempre ruim, sempre causa feridas na vida da outra pessoa, porque ela entende que não era ela o foco da amizade, mas era aquilo que ela tinha para oferecer que a tornava amiga da outra pessoa. E também pode ser por convicções, por exemplo, a nossa fé. Eu posso, por exemplo, querer muito me aproximar, ser amiga de alguém que eu identifique que ela é muito próxima de Deus. Isso vira uma bênção na minha vida porque vamos crescer juntas no temor do Senhor. Mas também pode virar uma armadilha porque de repente eu posso começar a idolatrar essa pessoa, a dar a ela uma importância, uma ênfase demais sobre a fé dela que não seja verdadeira. E eu acabo fazendo com que aquela pessoa vire um ídolo para mim. E isso é pecado, idolatria é pecado. Então, a gente vê aí que é bem fácil, e bem tênue essa questão de cair nessas armadilhas. É por isso que Lídia vai dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com os amigos que a gente escolhe. E ela vai demonstrar isso, mostrando para nós como é que o livro de Provérbios vai nos orientar em relação a escolher esses amigos e vai nos mostrar exatamente as escolhas insensatas, E o livro de Provérbios vai nos mostrar pelo menos 3 tipos de pessoas as quais nós não devemos criar laços de amizade. Lembrando que é aquela amizade do coração,
Não é simplesmente a gente se refugiar do mundo, se isolar, porque o mundo está cheio de gente ruim, dos tipos que nós vamos ver aqui, então a gente não vai ser amigo de ninguém. Não é nesse sentido, é aquela amizade especial do coração, a best, a melhor amiga. É desse tipo de amizade que nós estamos falando. Então, o primeiro tipo de pessoas que Provérbios vai nos mostrar que nós não devemos ser amigas, que nós não devemos nos associar a ela, são os coléricos. Por quê? Porque eles nos levam a uma vida de pecado, direto para uma vida de pecado. Primeiro, porque os coléricos nos tornam semelhantes a eles. Olha o que Provérbios 22, 24 diz. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando a conduta e cairá em armadilha mortal. Quem anda com colérico acaba virando irritadiço e colérico. É fatal. Você pode verificar isso. Uma casa que tem um colérico, as outras pessoas são todas irritadas também, né? Porque isso acaba virando uma bola de neve dentro do relacionamento. E também porque as pessoas coléricas cometem muitos pecados. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Então, você está percebendo aí que quando você tem uma amizade profunda com uma pessoa colérica, você vai começar a imitá-la e, consequentemente, você também vai o quê? Cometer muitos pecados. E esses seus muitos pecados, em vez de trazer mais perto para Deus, vai te levar cada vez mais para longe dele. Lembrando que estamos falando de vida cristã, no nosso dia a dia, de como nos aproximar cada vez mais perto de Deus no nosso dia a dia. O outro tipo de pessoa que nós não devemos nos associar como amigas íntimas do coração são aquelas pessoas que são faladoras. E faladoras aqui não tem a ver com falar muito, mas sim com o tipo de palavras que saem do coração delas. Lembra da nossa aula número 2, que as nossas palavras têm poder? Então, a gente precisa lembrar daquilo, porque as pessoas que são fofoqueiras, lisonjeiras e mentirosas, elas não são pessoas aptas a serem boas amigas. Por quê? Primeiro, porque o fofoqueiro ama falar da sua vida. Olha só Provérbios 26, 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Ou seja, ele tem prazer em falar da sua vida, ela tem prazer em falar da sua vida para os outros. Então, se você tem uma amiga íntima do coração que é fofoqueira, quando você menos esperar, aquilo que você falou com ela, aquilo que você abriu o coração para ela, aquilo que você confidenciou a ela, vai vir a público e talvez venha de uma forma nada sincera. Os lisonjeiros, por sua vez, não são aquelas pessoas que gostam de elogiar a gente, tá? São aquelas pessoas que a gente entende, que a gente sente que elas estão querendo tirar alguma coisa de nós. É um lisonjeio pecaminoso, tá? Não começa a colocar nessa categoria as pessoas que gostam de elogiar os outros, tá? Que fazem elogios sinceros e justos à sua pessoa, tá bom? Esses lisonjeiros que fazem isso de forma pecaminosa são aquelas pessoas que querem tirar alguma coisa de você, da sua amizade, né? É aquela amizade que sempre nasce por conta de um interesse. E olha o que o Provérbios 26, 23 diz: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Ou seja, é um coração que só quer tirar, não quer doar nada, só quer receber. E quando para de receber, abandona. Então, os faladores, eles vão nos levar a uma vida de pecado e também a uma vida de abandono, né? E por fim, os mentirosos, óbvio, né? Mas a gente cai na armadilha do óbvio quando a gente se associa a alguém mentiroso. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios 26, 28. Nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente
percebe que aquela pessoa é mentirosa, que sempre inventa desculpas, que sempre tem uma palavrinha meio diferente, evite tê-la como amiga íntima, amiga do coração, aquela que vai influenciar consideravelmente a formação da sua identidade, ok? E o outro grupo, né, o outro tipo de pessoas, eu chamei aí de outros insensatos, né? Por quê? Porque vão levar ao pecado, a codependência e também a idolatria, dependendo do caso. Olha só, o primeiro grupo de pessoas aí são os que buscam autossatisfação, são aquelas ligadas a vícios. Provérbios 23:20 vai falar a respeito dos bêbados e dos glutões, né? Aqueles que se encharcam de vinho e se empanturram de carne. Então ele vai dizer, não ande com essas pessoas, se afaste delas. Por quê? Porque eles vão cair na miséria, eles vão estar sempre vestidos de trapo. Isso significa que eles vão tentar tirar alguma coisa de nós também. Eles vão se tornar codependentes e nós vamos nos tornar codependentes deles também. E aí Provérbios está falando de beberrões e de comilões, né, de glutões, porque eram os vícios mais evidentes na época que foram escritos. Mas isso serve para todos os vícios que a gente conhece, para todas aquelas pessoas que de alguma forma possuem vícios, até mesmo nas questões morais. Então nós precisamos nos afastar delas, não tê-las como amigas íntimas, né? O outro grupo é aquelas que buscam intrigas. Todas nós ou ouvimos falar ou conhecemos alguém que gosta de uma boa intriga. É aquela pessoa que gosta de colocar lenha na fogueira e que gosta de ver o circo pegando fogo. Então Provérbios 24:9 vai dizer que quem maquina o mal e será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Essa pessoa é uma pessoa detestável. A pessoa que gosta de intriga, ela é má. E por ser má, ela vai criar intrigas e ela vai envolver o máximo de pessoas nas suas intrigas. E uma delas pode ser você, que a tomou como uma amiga íntima, que abriu, que confidenciou a sua vida para ela. Você pode facilmente estar envolvida numa intriga que essa pessoa fez e que está causando e que vai causar problema na sua vida e na vida de outras pessoas. E por fim, né, o último grupo aí, os que buscam o mal, que são os perversos. Provérbios 3:31-32 vai dizer que não tem inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Ou seja, você quer ser amigo de Deus? Não se junte ao perverso, porque o perverso é odiado por Deus. São coisas óbvias? São muito óbvias, mas é muito fácil, é uma linha muito tênue para você criar uma amizade com esse tipo de pessoa. E vamos entender também uma coisa, nós estamos falando daquela amizade íntima, daquela amizade de coração. Isso não significa que eu vou ter que fechar os meus olhos e deixar de obedecer mandamentos como os que dizem que o que depender de nós que haja paz, que façamos o bem sem saber a quem, que nós devemos amar os nossos inimigos, amontoando brasas nas suas cabeças. Não é esse tipo de procedimento que a gente deve ter. A gente deve ter bom senso ao escolher os nossos amigos, examinando, julgando a ação das outras pessoas que se aproximam, oferecendo amizade a nós, ok? Seja qual for o tipo da origem que leva a essa amizade, seja por interesse, um interesse em comum, seja por semelhança, seja pela questão das convicções. Nós precisamos fazer julgamentos e precisamos pedir discernimento e sabedoria para Deus, para termos, né, essa consciência, para podermos ter esse bom senso para julgar se aquela pessoa ela é digna ou não de nós termos uma amizade de coração com ela. Então a pergunta que fica
como fazer uma escolha, então? Como escolher uma boa amiga? Quais os critérios que eu preciso saber, conhecer, para identificar na outra pessoa e ter a certeza, ou pelo menos ter uma boa segurança de que ela vai ser uma boa amiga, uma amiga sincera, uma amiga do coração. E a Lídia, ela vai nos dar a pista para isso, né? Para fazer essa escolha. O primeiro critério ao escolhermos uma amiga é saber se este relacionamento, acima de tudo, ou seja, acima de interesses, de convicções, acima de convivência, né? Acima das semelhanças, nos aproxima do Senhor. Uma pergunta simples que podemos fazer para nós mesmas sobre a natureza de um determinado relacionamento é a seguinte: essa amizade é enriquecedora ou prejudicial para mim como mulher criada à imagem de Deus e para minha caminhada na fé? Ela me aproxima mais de Deus, é isso que a Lídia está falando. Se eu me aproximar a ela, se eu tomá-la como amiga, essa nossa amizade vai nos aproximar mais de Deus. Essa nossa amizade vai facilitar a nossa caminhada de fé. Então, são duas, é uma pergunta bem simples, mas que requer muita atenção da nossa parte, não é? Então, a Lídia vai concluir lá no livro, e eu também coloquei algumas outras coisas, sobre como nós podemos escolher sabiamente com quais pessoas nós vamos nos envolver como amigas, né? E é mais fácil falar dessas do que falar daquelas outras, né? Porque é muito mais gostoso, inclusive, né? Aí, a primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa, né, que nós podemos confiar em ser nossas amigas, em trazer para mais perto do nosso coração, são pessoas, mulheres, leais ao Senhor. Provérbios 23:17 diz: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. Ou seja, aquela mulher que a gente vê, que a gente olha para ela, e ela está tentando viver uma vida de santidade, ela foge do pecado, ela tenta viver uma vida de obediência à palavra de Deus, e a gente percebe essas coisas, né? Quando a pessoa realmente tenta viver essa vida de santificação próxima do Senhor, ela começa a produzir frutos. E esses frutos que ela produz ajuda a identificá-la, ajuda a mostrar o quanto ela é leal ao Senhor. Então ela é uma pessoa confiável para ser nossa amiga. Outro tipo de pessoa confiável, que é uma escolha sábia como amiga, é aquela pessoa que ela é sincera. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Provérbios 27:9. O que significa isso? É aquela pessoa que não só é sincera no conselho que você pede para ela e que ela dá para você, mas ela é também sincera na sua vida, a respeito da sua vida, das coisas relacionadas à sua vida. É aquela amiga que te vê com uma roupa que não caiu bem e fala: amiga, essa roupa não caiu bem em você, essa cor, ela não combina com a sua pele. Ou então é aquela amiga que vê você enroscada com o pecado e ela chega para você e fala: amiga, você está pecando, vamos orar juntas, vamos pedir para o Senhor te dar livramento desse pecado, né? Vamos orar juntas para você se arrepender desse pecado. Ou seja, é aquela amiga que não passa a mão em cima das coisas na sua cabeça quando você faz coisas erradas. Pelo contrário, ela te chama à consciência da santidade, para que você volte a ter o quê? Comunhão com o Senhor, que você pare de pecar, que você tenha uma vida bonita diante do Senhor. Também é uma escolha sábia quando nós escolhemos como amigas pessoas discretas, né? Olha o que Provérbios 25:17 fala: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Ou seja, uma amiga discreta, escolhida sabiamente para ser sua amiga,
é aquela que respeita os limites da sua casa, que respeita os limites da sua vida. É aquela amiga que sabe até onde ela pode ir sem te ofender, sem te magoar, sem te machucar, sem invadir a sua vida, não é? É tão bonito quando a gente tem uma pessoa assim do lado da gente, que sabe exatamente, não é nem o termo saber exatamente, mas ela tem a sensibilidade de até onde ela pode ir, de até onde ela pode tocar o nosso coração sem criar mágoa. E mesmo quando ela toca de uma maneira que machuca o nosso coração, é uma ferida que cicatriza rápido, né? Dói naquela hora porque mostra a nossa parte ruim, mas logo a gente vê que ela tocou daquela maneira dolorida porque ela nos ama e ela nos quer bem. Então ela é uma pessoa discreta, conhece, é sensível aos nossos limites. E por fim, as pessoas amorosas. Não são aquelas pessoas melequentas, né, grudentas, não é desse tipo de pessoa que eu estou falando, mas daquelas pessoas que estão sempre prontas, com o coração sempre pronto para ajudar. É o que Provérbios 17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ou seja, é aquele amigo que te ama não só nos momentos bons, mas é aquele amigo que te ama nos momentos ruins também. É aquele amigo que, se precisar, ele anda quilômetros com você a pé se precisar. Ele vai com você aonde preciso. E ele, se preciso, ele também vai comer muitos quilos de sal com você. Então é aquele amigo que está sempre pronto do teu lado para te socorrer. Não só nos momentos bons, mas é aquele companheiro, aquele bom companheiro, aquela boa companheira para os momentos ruins da sua vida também. Então, você viu como é muito mais gostoso, né? Falar dessas pessoas, né? Traz até um gostinho bom na boca da gente quando a gente fala a respeito desse tipo de pessoas, né? Essas pessoas, quando nós escolhemos esses tipos de pessoas para serem nossas amigas, nós estamos fazendo escolhas sábias, escolhas que vão se tornar bênção nas nossas vidas e que nós vamos ser bênçãos na vida delas, né? Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que significa isso, irmãs queridas? É que para ter uma boa amiga, nós também precisamos ser boas amigas. Ou seja, esse relacionamento de amizade, ele tem que funcionar em ambos os lados. Eu não posso só querer ter, eu também preciso querer dar, querer doar, querer ser companheira daquela pessoa, querer ser amorosa para aquela pessoa. Ou seja, o nosso relacionamento tem que produzir esses bonitos frutos, né, da santidade, da interdependência, do companheirismo e do temor do Senhor em ambos os lados, não é? Então a pergunta que fica aí para você meditar no seu coração é: você é uma boa amiga? Você é uma boa escolha? As pessoas olham para você e veem, têm segurança de dizer que são suas amigas, que querem tê-la como amiga. Isso é muito importante. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Porque amigo, amiga, é uma coisa assim que eu vejo como um presente dado por Deus nas nossas vidas. Assim como Cristo é um presente na nossa vida. Assim como Jesus nos chama de amigos, né? Ele é a nossa melhor escolha de amigos, né? Por quê? Porque humanamente falando, amizades vão e vêm. Elas começam e terminam por N motivos. E muitas vezes nós vamos decepcionar e muitas vezes nós seremos decepcionados, né? Provérbios 29:25 diz que quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Ou seja, as pessoas sempre estarão nos decepcionando e nós sempre estaremos decepcionando alguém. Mas o Senhor, o nosso amigo Jesus Cristo, esse jamais vai nos decepcionar. Ele vai sempre estar conosco.
e ele vai ser sempre o nosso melhor amigo. Ele é a nossa melhor escolha. A Lídia vai dizer assim a respeito de Jesus. Jesus, contudo, é o amigo definitivo e o único que nunca nos decepcionará. E esta é uma amizade que toda mulher sábia deve cultivar. Ou seja, mais uma vez, a Lídia, auxiliada pelo livro de Provérbios, vai nos mostrar a pessoa, a sabedoria que é Jesus Cristo, através do temor do Senhor, e ele vai brilhar nas nossas vidas. Ele vai ser o nosso melhor amigo, né? Ele vai ser sempre a nossa melhor escolha. E chegando ao final da nossa aula, vou deixar aí para você os versículos 12 e 13 do Evangelho de João, né? No capítulo 15. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, você quer ter uma boa amizade, você quer ter uma boa amiga, uma grande amiga? Então, seja uma grande amiga, seja uma boa amiga para aquelas que se aproximam de você. Assim como Jesus se aproximou de nós, estendeu a sua mão de salvação e se tornou um amigo tão grande, tão fiel, tão bom e tão amoroso, ao ponto de doar, de dar a sua vida para cada uma de nós, como um grande amigo. Bem bonito isso, né? Jesus, o nosso bom e grande amigo, amigo excelente para todas as horas. Ok? Meninas, muito obrigada, acabamos a nossa aula. E semana que vem nós não vamos ver o livro da Lídia, nós veremos o livro do Charles Swindoll e nós vamos conversar a respeito de superficialidade. Você é superficial? Fique aí pensando sobre isso e até semana que vem. Tchau, tchau!